Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um jornal da Blind Spot. Hoje trazemos mais 4 notícias sobre as quais pouco ou nada ouvirão falar nas televisões. Começamos com a investigação Blind Spot ao lobby climático na União Europeia, que revela que a esmagadora maioria das organizações lobistas e ONGs têm como principal área de interesse a ação climática. Isto com governos nacionais e fundações a canalizarem muitos milhões para essas organizações. E na segunda notícia, continuamos com esta investigação ao negócio verde. O Blind Spot aborda a complexa rede de financiamentos privados dessas ONGs lobistas e todos os seus obscuros contornos. Na terceira notícia, damos conta de um recente movimento dos primeiros países a questionar o tratado pandémico da OMS. E, por fim, vamos traçar o perfil a Henry Kissinger, que morreu aos 100 anos, carregando nas costas aquilo que muitos dizem ser a sombra de milhares de vítimas das suas políticas chamadas genocidas e que também muitos acusam de vergonhosamente ter recebido um Prémio Nobel da Paz em 1973, o que supostamente constrange Oslo desde essa época e para todo o sempre. Vamos então a mais um jornal da Blind Spot. E comigo aqui para comentar estas notícias, o diretor do jornal da Blind Spot, Nuno Machado. Nuno, bem-vindo. Obrigado, Sérgio. Boa noite para ti. Obrigado. Vamos então à primeira notícia. O Blind Spot foi investigar os negócios verdes da União Europeia e descobriu que as maiores organizações lobistas e ONGs têm como prioridade a agenda climática e recebendo milhões de governos e fundações e com muitos interesses privados pelo meio. E talvez assim se perceba então essa insistência das televisões nesse tema do medo climático, porque aparentemente há toda uma máquina gigantesca por trás. Ora, então Nuno, fala-nos dessa vossa investigação sobre o lobby na União Europeia. Bem, em primeiro lugar, dizer que, ao contrário de Portugal, em que o conhecimento e a regulamentação do lobby têm sido sucessivamente travado, ainda recentemente isso aconteceu mais uma vez, na União Europeia já está regulamentado há bastantes anos. E, portanto, temos esse histórico sobre a identidade e sobre a sua atividade, que nos permite ter um ponto de partida para conseguirmos investigar as principais organizações que influenciam a Comissão Europeia. Essa transparência é essencial para estas instituições poderem ser escrutinadas. Eu diria que é o mínimo, é o ponto de partida mínimo para que isso possa acontecer. Por exemplo, em Portugal, repara que nem sequer existe o registro das ações destas organizações lobistas junto do governo e dos partidos. O recente caso que levou à queda do governo envolve suspeitas de lobby por parte de algumas pessoas, mas essa atividade nem é reconhecida, nem existe código deontológico. Pois. Obviamente que isso não resolveria todos os problemas, mas era o mínimo para que existisse alguma transparência. E neste primeiro artigo, que conclusões é que vocês chegaram? Neste primeiro artigo, nós pesquisámos as organizações lobistas que tinham tido mais reuniões de alto nível com a Comissão desde 2014. Portanto, foi daí que nós organizámos este ranking. Concluímos que quase todas tinham interesse na área da ação climática. Dos 50 primeiros, cerca de 90% tinham esse interesse e, mais notável ainda, as 35 mais ativas todas tinham essa prioridade. Claro que temos também de referir que não era o único tema, e a maioria delas tinham vários outros temas, como a energia, o ambiente, a fiscalidade, a saúde pública, a economia digital, etc. Portanto, alguns temas muito ligados também a esse primeiro, mas outros também com outros interesses. Também temos de dizer isso. E, e que tipo de organizações então é que fazem parte desse grupo de lobistas? Por um lado, as organizações que seria de esperar, como empresas, associações de comércio, sindicatos, associações profissionais, isso seria o normal. O mais surpreendente foi que o grupo que realizou mais reuniões de alto nível com a Comissão Europeia foi o grupo das ONGs. Ao todo reuniram-se 3.446 vezes. Também achámos interessante que os think tanks, os tais grupos de estudo, funcionam em alguns aspectos de forma semelhante a estas ONGs, têm também muitos dos mesmos financiadores, já noutras investigações que fizemos chegámos a essa conclusão, também tinham tido uma atividade de lobby significativa, 565 reuniões. E por isso, a partir desses dados, resolvemos fazer uma investigação ao financiamento conjunto destas duas entidades.
Pois, e na segunda parte da vossa investigação de Blind Spot, é exposta toda essa rede de financiamentos privados dessas organizações e dessas ONGs todas. Então fica aqui a pergunta, Nuno, a pergunta que se impõe: como é que são então financiadas essas ONGs? Nós investigamos as 15 maiores ONGs e think tanks. Dos think tanks, apenas existia um dentro desses 15 principais. E fomos então, a partir daí, procurar. E existem basicamente dois tipos de financiamento. Um que vem da Comissão Europeia, principalmente, mas também de alguns tipos de alguns países. Por outro lado, de entidades privadas, são quase todas ONGs, e dentro das próprias ONGs, são quase todas fundações. O financiamento da Comissão e de alguns países tem muito que se lhe diga. São dinheiros de impostos dos europeus que andam a financiar toda esta atividade. Não é apenas de lobby, claro, também de muitas outras coisas, mas esse aspecto é tão importante que nós faremos pelo menos um artigo, de certeza, sobre o assunto, e será um artigo bastante grande, é um tema interessante. Mas neste centramos especificamente nos financiadores privados destas ONGs lobbyistas. E a primeira conclusão é que várias grandes fundações financiam inúmeras outras fundações e outros tipos de ONGs. E depois vão redistribuindo o dinheiro entre elas e com outras mais pequenas. No fundo, é uma rede que se vai criando e abarcando quase tudo. O lobby será um deles, até para as beneficiar, por exemplo, através de mais financiamento. Mas muitas das atividades que eles têm são feitas para alavancar as suas agendas. Desde financiamentos a documentários, a programas de televisão, por exemplo, debates que se promove a agenda verde, campanhas publicitárias, tudo que nós hoje em dia vemos na maior parte das televisões, e não só, vem deste tipo de financiamento. E, portanto, é uma forma de se conseguir impor um conjunto de percepções e ideias à maioria das pessoas. Não é por acaso que há tantas pessoas a ter a mesma opinião e as mesmas ideias, algo que não é muito habitual, nem normal, não é muito orgânico. Penso que tem um bocadinho a ver com isto, com esta rede, tem muito a ver com isto que nós estamos a falar, a parte destas ONGs lobbyistas de constarem nos registros da Comissão Europeia é mais um ponto de partida para este fenómeno e ajuda-nos a perceber muito o que se passa hoje em dia a nível mundial. Sim, e daí haver tanta gente com a chamada ansiedade climática, com este massacre mediático e tudo mais. E então, e quais são esses financiadores principais? Quem é que os anda a bancar? Dentro das entidades privadas, nós estudámos as que financiavam pelo menos 3 ou 4 das ONGs dentro destas 15 principais, e think tanks. Havia um think tank também incluído. Primeiro aspecto é que são todas fundações. São todas fundações. Algumas são mais conhecidas, são menos conhecidas, como a Fundação Europeia do Clima ou a Fundação KPR. Outras, se calhar, já dizem alguma coisa a algumas pessoas, como a Fundação do Open Society, do Jorge Soros, que para além de financiar inúmeras ONGs lobistas, é ela própria uma das maiores lobistas da Comissão Europeia, as filantropias Bloomberg, ou o fundo dos Rockefeller Brothers. No artigo nós damos um exemplo, mas isto é muito comum a todas, que é de uma organização chamada Climate Action Network Europe, e então eles apresentam a sua lista, e isto é um exemplo porque não sai muito disto, embora os números vão variando um pouco. E então eles são financiados pelo governo belga, pela Bloomberg, pelas filantropias Bloomberg, pelo Fundo da Defesa do Ambiente, pela Fundação de Clima da Europa, pela Iniciativa de Clima da Europa, pela European Commission Development Education, European Commission Program, European Commission Horizon, KPR, Fundação KPR, como falamos, Rockefeller Brothers, Founders for Fair Trade, Climate Works Foundation, portanto, anda tudo aqui à volta deste tipo de organizações. Num próximo artigo aprofundaremos ainda mais a origem deste financiamento e quem pode estar a beneficiar com ele. Sim, de qualquer maneira começamos a perceber os contornos desta teia gigantesca e desta agenda climática que, por exemplo, enriqueceu, tornou milionário Al Gore, tornou famosa e popstar a Greta Thunberg, que viaja agora pelo mundo inteiro e que, pelos vistos, anda a alimentar muitos. Precisamente sobre este tema, trazemos um vídeo do senador Antich, da Austrália, que diz que esta agenda pode ser um enorme cavalo de Troia.
In 1970, the Sydney Morning Herald reported that weather experts fear air pollution, if unchecked, will bring on a new ice age. In 1978, a documentary was made featuring Leonard Nimoy of Star Trek fame, who told viewers during the lifetime of our grandchildren, Arctic cold and perpetual snow could turn most of the inhabitable portions of the planet into a polar desert. In the late 90s and early 2000s, we were being told that humans had punched a hole in the ozone layer and the sun's ultraviolet rays were going to kill us all. Alarmist rhetoric about man-made climate change is nothing new. The United Nations and the media have been pushing it for decades, but over time the narrative has shifted from global cooling to global warming. And in fact, several months ago, Greta Thunberg deleted a tweet from 2018 which read, "A top climate scientist is warning that climate change will wipe out all of humanity unless we stop using fossil fuels over the next 5 years." These prophecies of doom simply never come true. The polar bears are still here, the sea hasn't risen, the ozone layer is fine, but the point of this messaging is to make you afraid. And why? Because if a climate apocalypse is imminent, then governments of the world can centralise their power and control your actions with the so-called emergency. It's a Trojan horse for globalism led by the United Nations and their puppet masters and the Chinese Communist Party. Ora, Nuno, o comentário final é um cavalo de Troia para as Nações Unidas e os seus fantoches, dos quais poderão estar aí muitas dessas ONGs, governos, etc., tudo para impor controle. Agora, se calhar, peço a tua opinião pessoal e não tanto na perspectiva da investigação Blind Spot. A minha opinião pessoal é um bocadinho contra o que eu gostaria que fosse, não é? E sempre tentei rejeitar um bocadinho essas teses, pelo menos até ter as evidências, mas neste momento acho que as evidências são imensas e, portanto, acho que a probabilidade de não existir no mínimo dos mínimos um exagero enorme para beneficiar alguns interesses económicos, também de controle, de poder, no fundo dessa elite. Hoje em dia estou convencido que essa elite arranjou uma forma de conseguir monopolizar grande parte do comércio a nível global, de impedir que emerjam novos concorrentes, portanto acabar com o mundo em que existem diferentes players, com diferentes interesses e conseguirem aliar-se entre eles e criarem esta espécie de monopólio em que as democracias não são, de facto, o modelo de sociedade que lhes interessa mais. E isso acaba por ser o aspecto mais preocupante para todos nós, porque, de facto, o modelo que estas pessoas que estão nestas organizações têm na cabeça é um modelo que é completamente incompatível com o modelo que nós temos seguido nas últimas décadas e nos últimos séculos. Exatamente. Passamos agora então para a nossa segunda notícia. Começam a aparecer então os primeiros países a questionar as alterações legais da OMS. Um movimento recente de governos tem acompanhado um vasto conjunto de iniciativas de cidadãos por todo o mundo, incluindo aqui em Portugal, como vimos a Marta Gameiro e Joana Amaral Dias no Parlamento, sobre a rejeição ao tratado sobre pandemias e também sobre as alterações ao Regulamento Sanitário Internacional. Porquê? Porque eliminam a soberania dos Estados. Então, nesta questão, Nuno, queria perguntar que iniciativas então é que são estas, que governos é que estão então também agora já a levantar a voz contra o tratado pandémico? Bem, em primeiro lugar, gostava de dizer que a maioria dessas iniciativas ainda foram tímidas. Também muitas dessas informações que têm circulado não se chegaram a confirmar. Nós colocámos aqueles casos em que tínhamos absoluta certeza de serem verdadeiros. E destes casos destacamos um grupo de 11 deputados do Parlamento Estónio a endereçar uma carta à Organização Mundial de Saúde, a OMS, em que rejeitam o Tratado sobre pandemias e também as alterações ao Regulamento Sanitário Internacional, como tu tinhas falado. Talvez o caso mais forte foi do primeiro-ministro da Eslováquia, o Roberto Fico, que manifestou-se publicamente contra as propostas da OMS, nomeadamente falou especificamente de terem colocado em causa a soberania do país e falou também sobre a vacinação, mas não podemos desenvolver muito esse tema, e afirmou mesmo que não iria reforçar os poderes da Organização Mundial de Saúde. De uma forma um pouco mais tímida, também o governo da Nova Zelândia manifestou reservas em relação às alterações legais
e pediu uma pausa. Segundo ele, seria para garantir que o interesse nacional seria respeitado. Mas, claro, a maioria das reações contrárias continuam a vir da sociedade civil, mas obviamente que estes primeiros sinais não deixam de ser muito relevantes. Sim, precisamente do primeiro-ministro da Eslováquia temos aqui algumas dessas declarações, onde ele questiona então o tratado pandémico e refere que vão dar um redondo não o seu país a esse tratado. Rovnako veľmi jasne prehlasujem, že Smer Slovenská sociálna demokracia nebude podporovať posilnenie právomocí Svetovej zdravotníckej organizácie na úkor suverénnych štátov pri riadení boja proti pandémiám. Poviem to, že takýto nezmysel mohli vymyslieť len nenažraté farmaceutické firmy, ktoré začali vnímať odpor niektorých vlád proti povinnej vakcinácii. Podľa Ústavy Slovenskej republiky sa na platnosť takýchto medzinárodných dohôd v prospech Svetovej zdravotníckej organizácie vyžaduje súhlas Národnej rady Slovenskej republiky. A ja neverím, že suverénne slovenské politické strany takýto súhlas vyslovia. Smer a jeho poslanci určite nie. Roberto Fico, primeiro-ministro da Eslováquia, nisto são declarações inéditas. Eu creio que é o primeiro-ministro que profere declarações assim deste âmbito. E neste vídeo que está disponível no Twitter e no Facebook e Instagram do canal Sérgio Tavares, aqui no YouTube, não podemos pôr o vídeo completo porque ele questiona também vários outros aspectos, nomeadamente as etc. E refere também que o governo eslovaco enganou o povo eslovaco durante os anos de 2020 a 2021 e que tudo isso se irá descobrir. Portanto, são declarações quase inacreditáveis. No teu comentário rápido, Nuno. Sim, também aqui eu penso que também existe muita autocensura. Provavelmente existem alguns governantes que também poderão ter essa opinião, outros não, obviamente, mas a coragem de ser o primeiro, um dos primeiros a manifestar-se contra é um passo importante, porque neste momento, como nós falámos nos artigos, nos comentários anteriores, existe de facto uma pressão internacional de todo o tipo de entidades, da Comissão Europeia, das ONGs, das agências, com uma dada narrativa e que as próprias pessoas, na maior parte dos países, estão muito sensíveis a elas. Portanto, alguém que venha dizer isto, por um lado manifesta coragem e depois mostra que os países, e os países de leste, penso, têm uma posição um pouco diferente da maior parte dos países europeus, que esses países, de facto, a população já está mais alerta em relação a alguns dos perigos que estas mudanças podem representar, como nós também já falámos nos artigos sobre a OMS. Sim. Revela, de facto, concordo contigo, muita coragem, até porque os primeiros a fazerem, a falarem e a tocarem nestes assuntos, logo no início, nomeadamente Donald Trump e Jair Bolsonaro, sabemos o que é que aconteceu e da forma que aconteceu nas eleições. Portanto, de facto, são declarações extraordinárias. Vamos então passar para o nosso quarto tema. Henry Kissinger partiu aos 100 anos, mas continua presente através da política de controle demográfico, entretanto inscrita nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e também no projeto da Quarta Revolução Industrial do Fórum Económico Mundial e também como base da nova ordem mundial. Henry Kissinger morreu então aos 100 anos, mas muitos dizem que carrega nas costas a sombra de milhares de vítimas das suas políticas chamadas genocidas, que levou até vergonhosamente a receber o Prémio Nobel da Paz em 1973, o que é quase surreal, tendo em conta esses factos todos. Ora, então, Nuno, a pergunta é o que é que vocês no Blind Spot, na notícia que deram, têm a dizer sobre esta famosa personagem? Este artigo foi feito pela Mónica Rodrigues. O Henry Kissinger é muito conhecido pelo seu papel na diplomacia, na estratégia militar norte-americana, nomeadamente a sua influência em guerras, em golpes de Estado, como o do Chile, e por isso mesmo a Mónica, além do seu percurso de vida, enfatizou mais aspectos bem conhecidos da maioria das pessoas. Então ela refere que ele, em 1974, defendeu que o crescimento populacional nos países menos desenvolvidos constituía uma séria ameaça à segurança dos Estados Unidos.
E num estudo que foi orientado por ele, eu tenho um nome muito comprido, mas vou ler porque é importante para se perceber a lógica, que chamava Memorando 200, Estudo da Segurança Nacional, Implicações do Crescimento Populacional Mundial para a Segurança e os Interesses Ultramarinos dos Estados Unidos da América. E a Mónica faz mesmo uma citação de Henry Kissinger, onde ele afirma que o despovoamento deveria ser prioridade máxima para a política dos Estados Unidos relativamente ao terceiro mundo. Pois. Depois ela faz o paralelo com a ONU, especialmente a partir de 2015, tem vincado de facto esta preocupação dos norte-americanos, muito por influência do Henry Kissinger, mas que também já tinha sido manifestada pelos ingleses, em relação a esta necessidade de controle da população mundial e dos recursos mundiais, algo que nós também já falámos em relação ao Clube de Roma, e que grande parte desta elite hoje em dia apresenta bastante essa ideia e refere bastantes vezes a necessidade de reduzir a população mundial ou a falta de recursos, etc. Redução populacional, que no caso dele, ele já deu o contributo dele, mas parece que Kissinger tinha também uma forte relação com o Fórum Económico Mundial, confirmas? Sim, esse foi o outro ponto que a Mónica também enfatizou no artigo. Kissinger teria sido mesmo o mentor, o grande mentor de Klaus Schwab no lançamento do projeto do Fórum Económico Mundial. Foi no início da década de 1970, quando ele exercia esta influência toda, e também na organização da Academia dos Jovens Líderes do Fórum Económico Mundial, após o fim da ex-União Soviética. Foi nessa altura que foi lançado isso. Ambos os projetos foram a base da denominada Quarta Revolução Industrial, portanto falado pelo Schwab, em que a ideia era construir essa elite de políticos e empresários de nível mundial capazes de pensar no futuro do mundo. Só para relembrarmos, para essa escola passaram os nomes como Tony Blair, Angela Merkel, Sarkozy e muitos outros. Portanto, para o bem e para o mal, independentemente da opinião que se tenha sobre esta personagem, sem dúvida que conseguiu moldar muito do mundo em que vivemos hoje. Isso é indiscutível. Sim, e os seus discípulos Justin Trudeau, Jacinta Ardern, Macron, etc., vão seguindo as pisadas. Vamos aqui ver só aqui um rápido clipe com alguma da obra de Henry Kissinger aqui na Terra. De alguma forma, Henry Kissinger ainda está vivo, e durante sua vida foi responsável por algumas das piores atrocidades da história do mundo. Como ele completa 100 anos no sábado, gostaríamos de recapitular apenas alguns dos crimes de guerra que são seu verdadeiro legado. Sob o comando de Nixon, Kissinger supervisionou o massacre de milhões de pessoas no Vietnã, Camboja e Laos de 1969 a 1973. Ele foi o mentor por trás do bombardeio de tapete no Camboja, que deliberadamente atingiu civis, aprovando pessoalmente todos os 3.875 ataques de bombardeio no Camboja. E até hoje, o Laos continua sendo o país mais bombardeado da história mundial. No Chile, Kissinger desempenhou um papel fundamental na orquestração do golpe de 1973, apoiado pelo Zé Ircea, que derrubou o governo socialista de Salvador Allende e instalou o fascista Augusto Pinochet. O regime brutal de Pinochet assassinou milhares de pessoas e submeteu outras dezenas de milhares à tortura durante seu reinado de 16 anos. Kissinger ajudou o ditador paquistanês Yahya Khan contra a Guerra de Libertação de Bangladesh em 1971, permitindo o massacre em massa de cerca de 300 mil a 3 milhões de pessoas. Kissinger autorizou e armou Suharto, o ditador indonésio, em sua invasão genocida do Timor-Leste em 1975. Essa campanha levou à morte de mais de 200 mil timorenses por meio de massacres e fome forçada. Em 1976, Kissinger deu sua pré-aprovação à junta militar de direita da Argentina para sua guerra suja contra os esquerdistas, que resultou no assassinato brutal, na tortura e no desaparecimento de mais de 30 mil pessoas. Isso é apenas um vislumbre da extensa lista de crimes de Kissinger, e novas coisas continuam sendo reveladas a cada ano. Enquanto Kissinger continua a ser homenageado e tido em alta conta pelo establishment político convencional, é evidente que ele deve ser lembrado por direito como um dos maiores assassinos em massa da história. Ora, Nuno, também aqui vou pedir a tua opinião pessoal a este documentário rápido que mostrou a obra de Henry Kissinger. É um pouco difícil ter os dados todos para fazer uma avaliação global sobre essa pessoa, até porque eu penso que a política norte-americana
muitas dessas políticas talvez tenham influência de muitas outras pessoas, não é? Não terá sido o único, mas de facto foi um estratega. Não consigo avaliar o grau de crueldade ou de maldade dele especificamente. Penso que os Estados governam bastante por interesses estratégicos, económicos, políticos. Portanto, penso que ele terá feito o seu papel dentro daquilo que ele acharia que era a melhor estratégia, e algumas das ideias dele, porventura, são mais polémicas e nós próprios não concordaremos com eles, mas obviamente que há muitas dessas ações que foram tomadas que nós não nos identificamos, mas infelizmente a ideia que eu tenho da política de Estado, especificamente dos Estados Unidos, a forma como eles lidam com as questões é bastante agressiva, mesmo em relação à estratégia que outros países utilizam. Infelizmente, penso que a vida humana conta muito pouco para essas pessoas. Não será o único, mas estará envolvido também, terá a sua cota de responsabilidade, obviamente. Sim, aquele comentário foi feito antes da morte dele, poucos dias antes da morte dele. Ele morreu a 29 de novembro de 2023 e muitos dizem que já deve estar num banquete do inferno com os seus amigos mais íntimos. Ora, eu aqui acrescentava que, para quem também concorda com isto, que não nos devemos alegrar, pois no lugar dele ficou, na minha opinião, Klaus Schwab. Portanto, ainda há muitos outros que têm que seguir o seu caminho. Nuno, muito obrigado por mais esta semana de trabalho do Jornal da Blind Spot, por essa investigação que fizeram e as notícias que trouxeram. Vemo-nos então na próxima semana. Muito obrigado, Sérgio. Boa resto de semana para ti. Muito obrigado. E, mais uma vez, lembramos então que podem ler em detalhe todas estas notícias no site www.theblindspot.pt. Terão lá então todos os pormenores, links, artigos e tudo mais. Muito obrigado a todos. Até para a semana.